Quero saudar a todos com uma boa noite, na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou pedir aos irmãos que abram em 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. Eu não sei o quanto eu vou ler, eu vou deixar aberto aí, que é para que você possa conferir e saber que eu não vou inventar nada do que eu vou dizer aqui, porque é da parte da palavra do Senhor. Uma palavra que veio ao meu coração, porque nós estamos em uma série de estudos no Evangelho de Marcos. Mas hoje, dia de ceia do Senhor, eu resolvi dar uma pausa e nós nos debruçarmos sobre essa história. Uma história muito rápida, uma história rápida de entender, de ver, e que o Espírito Santo de Deus possa nos mostrar Jesus nessa história. Possa nos mostrar a mesa do Senhor nessa história. Essa história, ela começa... Quase todos vocês sabem muitos detalhes sobre a vida de Davi, do menino Davi, do garoto Davi, né, que cuidava das ovelhas de seu pai Jessé, do garoto Davi que enfrentou o gigante Golias e venceu, o garoto Davi que foi ungido rei de Israel ali pelos seus 16 anos, mas só veio assumir aos 40, e foi muita luta até que chegasse a esse ponto. E dentre estas lutas, as mais ferozes foram contra Saul. As guerras mais pesadas que ele teve foram contra o rei Saul. E o rei Saul tinha alguns filhos, e um desses filhos chamava-se Jonatas. E Davi fez uma amizade muito forte com esse Jonatas e fez uma aliança de amizade muito poderosa com este filho de Saul, que embora fosse filho do seu inimigo, mas não era inimigo seu. E nessa aliança, um prometeu ao outro cuidar da descendência um do outro. Caso alguém faltasse, o outro assumiria, o outro cuidaria. Se, por exemplo, Davi morresse, tivesse filho, Jonatas cuidaria dos filhos de Davi. Se Jonatas morresse antes de Davi, era Davi quem cuidaria dos filhos de Jonatas, da sua descendência. E assim eles fizeram essa aliança, tiveram essa comunhão bonita, né, que durou até a morte de um dos dois. E nas guerras que foram se sucedendo entre Davi e Saul, o Senhor deu vitória ao rei Davi, porque já tinha reprovado o rei Saul, né? E Saul terminou morto em cima de sua própria espada, morrendo também Jonatas. Nesse contexto, morreu também o Jonatas. E foi morrendo todo mundo da casa de Saul, foi morrendo todo o povo ali que estava lutando a favor do rei Saul, né, naquela guerra. De maneira que a descendência, a linhagem do rei Saul se tornou assim um vale de morte. Um vale de morte. Mas o Davi tinha prometido que iria cuidar da descendência de Jonatas, que era a descendência de Saul, porque Jonatas era filho de Saul. E aí eis que um dia, você observe aí no texto que eu indiquei, de Samuel, 2 Samuel 9, no versículo 1, que um dia Davi perguntou a alguém: existe ainda alguém da família de Saul? Resta ainda alguém para que eu use da bondade de Deus para com ele? E a minha versão diz assim: para que eu use da bondade de Deus para com ele. Uma palavra que no original ela pode ser traduzida como graça. É aqui que aparece a graça de Deus. Tem alguém na família de Saul que ainda sobreviveu para que eu possa cumprir
a aliança que eu fiz com Jonatas, para que eu possa usar da bondade que o Senhor colocou em mim, para que eu pudesse colocá-la em prática. Porque não era Davi que era bom. Bom é o nosso Senhor Deus. E Davi, na sua humildade, está admitindo: eu quero usar com esta pessoa, não a minha bondade, eu quero usar a bondade de Deus com esta pessoa. Se ainda houver alguma pessoa da família de Saul vivo, porque eu sei que quase todos morreram. Mas aí alguém vem dentro desse texto dizer para ele: existe uma pessoa sim. Existe um rapaz chamado, um homem chamado Mefibosete. Mefibosete. Um homem de uma história muito triste. Que na época que estava a guerra aflorando, e o exército de Davi matando aqueles de Saul, Saul morreu, Jonatas morreu. E aí a lógica é a seguinte: se Saul morrer, talvez Jonatas queira ser rei, porque o rei morreu, assume o filho. Para não ter perigo do Jonatas assumir, que se mate Jonatas. Mas aí o Jonatas já tinha morrido. E aí, quando morreu Saul e quando morreu Jonatas, vieram avisar para uma moça que cuidava do filho de Jonatas, que nessa época tinha 5 anos de idade. E avisaram: olha, Saul morreu e Jonatas morreu. Então ela se desesperou e pensou: o próximo que estão vindo pegar é o filho de Jonatas, o Mefibosete, para que se acabe toda a linhagem de Saul e não tenha perigo de ter ameaça contra o reinado de Davi. Essa moça pega esse menino no colo e sai correndo, desesperada, e no desespero dela ela deixa o menino cair, e ele caindo quebra os pés e se torna uma pessoa com deficiência. Eu vou usar o termo que as pessoas chamam de politicamente correto. Vou usar. Porque eu concordo que seja assim, né? Só um parênteses, eu concordo. Desde 1981, que não é muito legal, irmão, você usar o termo aleijado. É muito pejorativo, é o que está na sua Bíblia aí, né? Mas não foi Deus quem inventou. E as significações que foram dadas a esses termos foram ganhando formas assim muito desrespeitosas, né? Então eu vou dizer que o Mefibosete, ele era uma pessoa com deficiência. E ficou sendo assim para todo sempre. Ele não conseguiu mais se recuperar, não havia fisioterapia avançada naquele tempo. Ele se quebrou. Mefibosete foi quebrado e foi levado para um lugar a fim de se esconder, com medo de ser assassinado. O nome desse lugar é Lo-debar. Alguém já deve ter ouvido falar dessa história aí. Lo-debar. Lo-debar, uma das melhores traduções para Lo-debar, o significado seria lugar nenhum. Lugar nenhum. Já pensou? Alguém perguntar para você assim: onde é que você mora? E você dizer: lugar nenhum. E Mefibosete significava algo como vergonha, vergonhoso, não é? Acabado, perdido, constrangido. Provavelmente ele recebeu esse nome depois da queda, sei. Talvez se chamasse de outro jeito e passaram a chamar ele assim, depois que caiu, e ele passou a se tornar uma vergonha. Porque naquele período havia essa compreensão de que alguém que passasse por uma tragédia dessas só podia ser Deus castigando. Era essa aí a compreensão, irmãos. Inclusive até hoje existe um ditado rabínico que diz assim, não está na Bíblia não, hein? Ditado rabínico.
que diz assim: se você vê um mendigo, uma pessoa em situação de rua, caída na calçada e passando necessidades, chute-a, dê um chute nela. Olha só que coisa terrível. E a lógica é assim: porque se nem Deus quis ter misericórdia dela, por que tu terias? A lógica é: se ela está nessa situação, é porque merece. Bandido bom é bandido morto. Essa é a lógica que tinha na cabeça dessas pessoas, né? Mas não era a lógica que estava no coração de Deus. Não foi Deus quem quebrou Mefibosete. Não foi Deus quem quebrou você, se você se sente quebrado. Não foi Deus quem quebrou o mundo, porque o mundo está quebrado. Não foi Deus quem quebrou a humanidade, porque a humanidade está fraturada, com fratura exposta e sangrando. Ferida de morte, a humanidade foi, e não foi Deus. Quem fez isso foi o pecado. E o Mefibosete está sendo vítima do pecado, não dele, mas do pecado que o circulava, do pecado do contexto do qual ele vivia. Assim como uma criança hoje que nasce com paralisia cerebral, ou um feto anencéfalo que nasce sem cérebro, ele não tem culpa de nada, mas ele foi ferido, ele foi quebrado, mas não foi Deus. É efeito do pecado no mundo. O pecado quebrou o mundo. Por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada. Por causa do pecado, a terra se tornou lugar nenhum. A terra se tornou uma grande Lodebar. E todos os seus habitantes se tornaram Mefibosetes. Pessoas quebradas, pessoas partidas, pessoas sem esperança, pessoas escondidas. Primeira reação de Adão após o pecado: se escondeu. Tentou ir para lugar nenhum. E aqui, no restante da história, o Davi, querendo demonstrar bondade, ele vai em busca de Melquisedeque. Querendo demonstrar essa graça de Deus, vai em busca do quebrado. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo vai em busca do perdido. Este é o sentido do texto. Esse texto é uma sombra da graça de Deus buscando o perdido. O perdido quebrado, que estava em lugar nenhum, mergulhado num poço de vergonha e esperando apenas a morte chegar, está sendo procurado pela graça de Deus. A graça de Deus nos procurou. Vou refazer melhor a minha frase. Deus nos procurou por sua graça. Assim como Davi procurou Mefibosete, Jesus procurou você. E Davi achou Mefibosete, e Jesus achou você. E quando Mefibosete recebeu o recado, o pessoal parece que gostava de fazer terror, porque não disseram o que o Davi queria com o Mefibosete. O Davi sabia o que ele queria com o Mefibosete, mas quando foram dar o recado para ele, simplesmente disseram: o rei Davi quer você na presença dele, quer que você vá lá. O coitado foi todo se tremendo, pensando o quê? Vou morrer. Ele me descobriu aqui, ele me achou aqui, vai me matar para que eu não
reivindique o trono do meu avô, Saul. Mas ele teve que ir, ele foi. Era a ordem do rei. E ele foi levado para a presença do rei Davi. O rei Davi, quando o recebe, e aqui eu quero ler o texto. Quero ler o texto que está aí em 2 Samuel. Isso, versículo 6. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E Davi disse: Mefibosete, e ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. E então Davi lhe disse: não tenha medo. Essa é a primeira frase que o Senhor Jesus nos diz nessa noite. Não tenha medo, porque serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. E assim diz o Senhor nosso Deus: não tenham medo, porque eu serei bondoso com vocês, por causa de Jesus, que derramou sangue na cruz do Calvário por vocês. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você estará sempre à minha mesa para comer. Coisa linda, não é, irmão? Em algum momento, que é exatamente no próximo, o Mefibosete diz assim: quem é este teu servo, para que o Senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Olha o sentimento do Mefibosete. Eu sou apenas um cão morto. Estou quebrado. Eu não sirvo para nada. Isso é um coração quebrantado. Isso é um espírito abatido. Isto é uma mente que está convencida de que sem uma intervenção, sem uma ajuda do alto, ele nada é. Não passa de um cão morto. Era assim que o Mefibosete se percebia. Mas o Davi disse ao seu servo, chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Ele avisou para outro cara: olha, fica sabendo que tudo é desse rapaz aqui, eu estou dando a ele. Você, os seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele, recolherão os frutos para que a casa de seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, não vai morar lá nessas terras. Olha, eu vou dar as terras tudo para ele, as terras são dele, mas quem vai cuidar é você, Ziba. Porque ele, o Mefibosete, não vai morar lá não. Ele vai morar aqui no palácio comigo, e ele vai se sentar ao lado dos meus filhos, ao redor da minha mesa. Eu fico triste quando eu vejo alguém pegar um texto desse e tentar levar para caminhos de riquezas terrenas, de prosperidades daqui. De dizer que você que foi humilhado, um dia vai sentar na mesa do rei, no sentido terreno. Isso aqui não tem sentido terreno, não. Aqui nessa história tinha, era isso mesmo. Mas o Senhor está falando espiritualmente por esse texto. Isso aqui é sombra de bens futuros. Isso aqui é sombra da graça de Deus. Isso aqui é sombra do Messias e da sua obra. Davi aqui está sendo um tipo de Cristo, muito menor, apenas uma pequena sombra, mas já aponta para a obra do Senhor Jesus Cristo. A obra que Davi faz com Mefibosete é a obra que Cristo faz em nós, mas de uma maneira assim, muito maior e mais profunda. Ele nos encontrou
quebrados, Ele nos encontrou perdidos, Ele nos encontrou em lugar nenhum, Ele nos encontrou quando nós éramos ainda cães mortos, nos nossos delitos e pecados. Ele nos resgatou, Ele nos regenerou, Ele nos fez nascer de novo, Ele nos salvou e Ele nos colocou ao redor da sua mesa para comer do seu corpo e beber do seu sangue. E termos vida eterna em nós mesmos. Eis o Evangelho, eis a palavra do Senhor. Medita nela, recebe esta palavra, crê nessa palavra, porque ela não vem de lógicas humanas, ela não vem de raciocínios humanos, ela vem de revelações divinas da palavra do Senhor. Ela não pode ser comprovada em universidades, ela não pode nem precisa de laboratórios para conseguir comprovar que isso aqui está certo, não. Isso aqui está escrito e eu creio nisto aqui. E em nome de Jesus que você também creia. Que nós, os quebrados, estamos agora ao redor da mesa do Rei. Que nós, os que estávamos em lugar nenhum, agora, irmãos, nós estamos com Cristo, nas regiões celestiais, com Cristo. Nós estamos em Cristo, e Cristo está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse agora é o nosso lugar. Essa é a mesa do Rei. Que nós nos alegremos e participemos desse grande privilégio que o Senhor nos deu pelo sangue de seu Filho. Amém e amém.